Olá, muito boa noite para você que está em casa. A semana começando, hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro. Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. A partir de agora você fica bem informado sobre tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. No sudoeste do estado, você que nos assiste através da nossa parceira TV UESB, obrigada pela audiência. Hoje a gente traz aqui como um dos nossos destaques uma entrevista com o secretário municipal de saúde de Salvador, Léo Prates. Nós vamos falar do combate à Covid na capital e do início da vacinação contra a doença para crianças de 5 a 11 anos. Vamos ver quais são os outros destaques da edição de hoje. Pílula contra a Covid-19 está sendo testada na Bahia. Os estudos estão em andamento no Hospital das Clínicas, aqui em Salvador. Crianças de 5 a 11 anos já começaram a ser vacinadas contra a Covid-19 na capital. No momento do esporte, os jogos da primeira rodada do Baianão 2022. E uma reportagem no cartódromo de Lauro de Freitas, que tem atraído cada vez mais os amantes do automobilismo. E você já caiu em algum golpe em rede social? O Brasil é o 5º país do mundo em números de ataques cibernéticos. Saiba como se proteger. Tudo isso e muito mais, agora no Alba Notícias. Muito bem, a gente abre o nosso jornal desta segunda-feira falando sobre os crimes cibernéticos, aqueles que ocorrem por meio da internet e que não param de crescer aqui no Brasil. Fazendo aí uma análise dos dados do nosso país, o Brasil é o 5º país do mundo com o maior número de ataques virtuais. Para quem lida com redes sociais, diariamente o recado é o seguinte: redobre os cuidados, porque muita gente tem caído nos golpes muito facilmente. Essa empresária do ramo de estética sentiu na pele as consequências dos ataques sofridos nas redes sociais do seu negócio. Bandidos se apossaram da linha telefônica, tiveram acesso às senhas do Instagram, provavelmente também pela linha, e aí começaram a divulgar aparelhos eletrônicos, iPhones, TVs, dizendo que nós estávamos vendendo e se passando por nós. A situação é crítica. De acordo com a Associação Brasileira de Internet das Coisas, só em 2020 houve um aumento de 311% no número de pedidos de resgate de dados e sistemas sequestrados. A solução é se prevenir cada vez mais desses ataques. É muito importante que vocês tenham uma senha forte. O que seria uma senha forte? Uma senha que contenha letra minúscula, letra maiúscula, número e caracteres especiais. É uma nova camada de segurança que você tem, que é acionada, você ativa nessas plataformas, de modo que quando você vai fazer o login, além de você colocar o login e a senha, ele pede uma terceira informação. Essas medidas facilitam bastante a utilização das tecnologias, de modo que você não sofra com algum acesso indevido e a pessoa rouba informação sua e acesse a sua rede social, como Instagram ou qualquer outra plataforma. Quem passou por algum tipo de golpe na internet tem que ficar atento às providências que devem ser tomadas em caso de uma invasão hacker. Fazer coleta de provas, não se desesperar, fazer de forma administrativa, procurar a polícia, fazer o boletim de ocorrência e, se não der certo isso, procurar um profissional especializado na área, porque a gente precisa ser rápidos, temos estratégias rápidas, porque essas contas diluem no tempo, a pessoa simplesmente pode sumir com essa conta, né? E você perder seus 65 mil seguidores, 20 mil seguidores. Então a estratégia tem que ser rápida e eficaz. É uma situação desesperadora, porque a gente fez tudo que podia ter sido feito, boletim de ocorrência, liminar na justiça, contato com o Instagram, tentamos de todas as formas, ainda estamos tentando, e vendo as pessoas caindo, perdendo o seu dinheiro, caindo no golpe, é muito triste.
O que me chama mais a atenção foi uma frase que a doutora Laura acabou de dizer. Ainda estamos tentando, o que significa que mais do que 72 horas das medidas todas que ela tomou, inclusive judiciais, o Instagram ainda não se posicionou. E aquilo que o cara especialista, né, nessa coisa de cuidados com rede sinalizou, a gente precisa estar muito atento a todas as medidas de segurança. Existe atualmente, inclusive, aplicativos específicos para essa verificação, o que torna, então, ainda mais seguro a sua rede. É importantíssimo também, gente, a gente estar atento, né? Uma clínica de estética dificilmente estaria vendendo celular. Às vezes a gente cai no golpe muito facilmente por conta do preço, tá ali, ser um atrativo ainda mais, mas clínica vendendo celular deveria já chamar atenção e a gente evitar. E se você também verificar, né, contas assim suspeitas, é muito importante a gente denunciar, porque é através dessa denúncia que o Instagram bloqueia a conta e que esse golpe é contido. Bom, vamos falar de uma novidade? Uma medicação desenvolvida pela Pfizer que promete evitar a forma grave da doença, principalmente em pacientes não vacinados. O antiviral se chama Paxlovid e ainda está sendo testado em escala mundial. Aqui no estado, o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, o UPS da Universidade Federal da Bahia, é o único centro de estudos que está envolvido nesta pesquisa. A repórter Fernanda Dourado traz para a gente os detalhes sobre este assunto. Vamos ver. Na Bahia, são os médicos do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da UFBA, que conduzem os estudos para testar a Paxlovid, pílula desenvolvida pela Pfizer, que diz que a medicação tem eficácia de 89% na prevenção de casos graves da Covid-19. Vamos começar a testar justamente a capacidade, a eficácia dessa pílula em evitar a infecção. Então, o objetivo é avaliar em pessoas que não foram vacinadas, porque são pessoas de mais risco para desenvolver infecção, que tiveram um familiar, alguém próximo no mesmo ambiente, que desenvolveu Covid. Nesse caso, nós vamos oferecer a esses contatos a possibilidade de usar essa pílula durante 10 dias, com o objetivo de evitar que, mesmo que ele tenha se infectado, que essa infecção evolua. Então, na verdade, o objetivo dessa parte do estudo que está sendo feito agora é justamente avaliar a eficácia dessa pílula em bloquear o desenvolvimento de infecção numa pessoa que foi exposta e que não tem proteção vacinal. Apesar da pílula já ser consumida no exterior, ainda é desconhecida por muitos aqui no Brasil e gera dúvidas quanto ao seu uso. Essa enfermeira diz que tomaria o remédio mesmo sem ter muito conhecimento sobre o tema. Se tivesse estudos comprovando, sim, tomaria. Já esta técnica de enfermagem e essa advogada não tem tanta certeza assim. Eu sou muito medrosa, né, em relação a tomar medicamentos. Então, no início também eu tinha muito medo, né, de tomar a vacina, né? Então eu tomei a primeira vez, depois eu tomei a segunda, agora eu estou mais tranquila. Tenho informações ainda suficientes para o meu convencimento, entendeu? E aí vou conversar com amigos da área médica e tal, para poder ter uma opinião mais abalizada. Enquanto no Brasil a pílula ainda está sendo testada, nos Estados Unidos a agência regulatória já autorizou no final de 2021 o uso da Paxlovid. Até então, apenas remédios injetáveis estavam liberados. O tratamento em teste é um avanço importante no contexto da pandemia, mas não substitui a necessidade de se manter as medidas sanitárias preventivas e de se vacinar contra a Covid-19. Muito obrigada aí ao Dr. Carlos pela disponibilidade em estar trazendo para a gente aqui todas essas informações. É de fato um alívio, né? Ver toda a comunidade científica se mobilizando para desenvolver novos tratamentos para essa doença que há quase 2 anos vem mexendo aí com a nossa vida, não é mesmo? Bom, e agora a gente está vendo aí a contaminação crescer muito também entre as crianças. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre essa questão, sobre vacinação infantil. Aqui em Salvador, né, que está aí todos mobilizados para essa questão de vacinação das crianças. Mas antes, preste atenção aqui nesse dado. 22 leitos pediátricos de UTI disponível aqui na Bahia. 27 estão ocupados, um percentual de 93%. A gente vai saber mais informações precisas sobre essa situação agora, direto da redação.
Oi Milena, oi pessoal de casa. Olha só, não é só esse dado que assusta. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Estado, só neste final de semana, 103 crianças de 0 a 11 anos tiveram testes positivos para a Covid-19. A Bahia é o segundo estado do Brasil com mais mortes de crianças de 5 a 11 anos pela doença desde o início da pandemia. O estado perde apenas para São Paulo. Voltamos ao estúdio. Muito bem, já já a gente volta a falar sobre a Covid-19, inclusive com a participação do secretário municipal de saúde, Léo Prates, em uma entrevista aqui no nosso jornal. No Momento do Esporte, você vai conferir os jogos da primeira rodada do Campeonato Baiano de 2022. Então não sai daí não, tá? O Alba Notícias volta já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias e já começo trazendo aqui uma retificação para você que está acompanhando a nossa edição com relação à ocupação dos leitos de UTI aqui no estado da Bahia. Dos 29 leitos disponíveis, 21 estavam ocupados até o fechamento dessa edição, o que representa aí 72% de ocupação. Agora, para começar o nosso bloco, você já sabe, a gente tem as notícias do universo esportivo. Vamos direto ao Momento do Esporte. Solta a vinheta. Sim, minha dupla Leonardo Costa está aqui comigo para trazer principalmente as informações desse final de semana, movimentado, com novidades. Tudo jóia, Léo? Tudo jóia. Boa noite, minha parceira. Boa semana para nós, né? Início de semana. Boa semana para você de casa também. Olha só, a bola rolou pelo Campeonato Baiano 2022 e o Bahia, um dos favoritos ao título, ficou no empate por 2-2 contra o Bahia de Feira na Arena Cajueiro. Veja os lances. O Bahia de Feira tomou conta do jogo desde os minutos iniciais e abriu o placar em bela finalização de Dionis. O tricolor alcançou o empate nos minutos finais do primeiro tempo, em cobrança de pênalti convertida por Marcelo Rian. Na segunda etapa, o Bahia de Feira voltou a ficar em vantagem com o Kaique. Em jogada rápida, o atleta fuzilou o arqueiro e estufou as redes. O empate do Esquadrão de Aço veio com Raí Nascimento, que saiu do banco de reservas para evitar a derrota. Placar final, Bahia 2, Bahia de Feira também 2. E também na rodada de estreia do Campeonato Baiano, Vitória e Juazeirense fizeram um jogo equilibrado e empataram em 1-1 neste domingo. Vamos ver. O Vitória já colocou o goleiro Rodrigo Calaça para trabalhar aos 3 minutos. O arqueiro deu rebote após um chute forte de Eduardo de fora da área, mas conseguiu se recuperar e defendeu a tentativa de Luíde na sequência. Apesar do controle rubro-negro de posse de bola, foi a Juazeirense que abriu o placar aos 21 minutos com Patrick. E o Vitória marcou aos 35 com Guilherme Gonçalves. Placar final, Vitória 1, Juazeirense também 1. Que fim de semana movimentado, né? E agora a gente vai falar de uma modalidade que vem ganhando popularidade aqui na Bahia, o kart. O kartódromo de Lauro de Freitas recebe crianças e adultos e já tem profissionais saindo de lá. Vamos conferir. Adrenalina, emoção, competição. Fórmula encontrada numa modalidade automobilística das mais democráticas que existe, o kart, onde homens, mulheres, adultos, adolescentes e crianças se divertem, correm e alguns até levam muito a sério o esporte. Há 4 anos, Reiki Charles pilotava o primeiro carro de kart, após aceitar um convite dos amigos da igreja. Hoje, já acumula títulos. A gente foi fazer uma bateria de kart indoor, certo? E daí, poxa, surgiu a paixão. Comecei a andar mais, conhecer um, conhecer outro. Competi a primeira vez uma corrida em 2019, depois fiz uma temporada completa em 2020, cheguei em 4º no campeonato. E em 2021, graças a Deus, consegui o título do campeonato. Os mais experientes garantem que não precisa ser piloto profissional para sentir a adrenalina do kart. Mesmo que você não tenha pilotado, pode ter essa experiência também. O requisito é ter pelo menos 1,40 de altura e vir de sapato fechado. Para pilotar um carrinho desse é necessário ter muita atenção e cuidado ao acelerar. Além disso, é fundamental que o veículo esteja com a manutenção em dia antes de ir para a pista. O produtor liga para a gente, fala que está chegando antecipadamente, marca para amanhã. A gente chega aqui um dia antes, revisa o kart todo, confere todas as rodas, motor, para poder botar o piloto na pista, para poder não acontecer um acidente com ele na pista, entendeu?
porque aqui é tudo no esquema já esquematizado. Mas se você tem mais de 1,80 m de altura, atenção, avise a equipe do cartódromo para evitar que você pague um baita mico, que nem esse aí. Guincho, chama o guincho. Pois é, vocês viram esse mico que eu paguei, né? O desafio já foi lançado e eu vou voltar lá para dar umas voltas, viu? E para a gente encerrar, eu trago informações do tênis. Djokovic desembarcou em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, depois de ser deportado da Austrália neste domingo. O tenista número 1 do mundo perdeu a chance de disputar o Australia Open, porque optou por não se vacinar contra a Covid-19. Bom, eu vou indo. Não esquece de mandar a sua contribuição para o nosso Momento do Esporte. Manda mensagem para o Instagram, @TVAlba. Anota aí, viu? @TVAlba. Fui, Milena. Ok, Léo, muito obrigada, tá, pelas informações aí do nosso universo esportivo. E atenção, você que trabalha aqui na Assembleia Legislativa da Bahia ou que vem frequentemente à casa, o presidente da ALBA, deputado Adolfo Menezes, alertou que a partir da abertura do ano legislativo, agora no mês de fevereiro, será exigida a apresentação de comprovante de vacinação completa contra a Covid-19 para ingresso e para circulação nas dependências aqui da Casa do Povo. Para o público externo, a comprovação será feita com a exibição daquele comprovante de vacinação contra a Covid-19, mais documento oficial com foto no momento do acesso à ALBA. Já os 63 deputados, servidores públicos, os estagiários e também os colaboradores de empresas terceirizadas deverão comprovar a imunização até o dia 31 de janeiro deste mês para ter acesso aqui recorrente à Casa Legislativa. É bom ficar atento a esses prazos, tá? E a gente vai continuar falando sobre as ações de combate à Covid-19, porque olha só, agora sim já está conectado com a gente através da plataforma Zoom e também sempre muito ocupado resolvendo alguma coisa ali através do celular, o nosso secretário municipal de saúde da capital baiana, Léo Prates. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Alba Notícias para atualizar os nossos espectadores sobre a Covid-19. E ainda bem que é com boa notícia, hein? Vacinação para crianças de 5 a 11 anos. Como é que tá? Tudo jóia? Tudo jóia. A gente não está com o número que nós esperávamos. Eu quero saudar todos os telespectadores da TV Assembleia, que nós esperávamos, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Eu acho que quanto mais gente imunizada, mais seguro nós ficamos. Estamos muito preocupados também com a terceira dose. A terceira dose, 470 mil soteropolitanos ainda não tomaram a sua terceira dose. Passaram do dia de tomar a terceira dose e isso prejudica a todos nós. Então, eu quero dar uma mensagem clara, parafraseando a Sociedade Brasileira de Pediatria: a gente deve temer a Covid, nunca a doença. Deve temer a doença, nunca a vacina, perdão. Verdade, secretário, importantíssima essa mensagem, né, de tranquilização para os pais. A gente passou por um momento de muita apreensão, agora as aulas já estão aí em tempo de retornar. Eu acho que atrasou até bastante, né, essa decisão aí do governo federal para a liberação dessas vacinas. Vi outro dia um apelo seu com relação à liberação da Coronavac e queria saber até como é que anda aí essa liberação, porque aí a gente teria mais vacinas ainda para imunizar cada vez mais rápido esse público infantil. Olha, eu acredito que a estratégia mais fácil neste momento seria a liberação da Coronavac. A Coronavac foi testada no Chile com mais de 90% de eficácia para organismos jovens, ou seja, para crianças de 6 a 11 anos lá no Chile, sem nenhuma reação adversa, e nós produzimos ela aqui no Brasil. Então, a nossa expectativa é a aprovação da vacina da Coronavac. O que está acontecendo? A gente está, na verdade, com os públicos concorrentes. Preferencialmente, a gente está vacinando a terceira dose com Pfizer, né? Que essa é a orientação do Ministério. Segunda dose, por conta da compra do Ministério, a maioria é Pfizer. Criança agora com Pfizer. Então, a gente está muito concentrado em um tipo de vacina só, e vacina boa é vacina no braço. Por isso que a nossa expectativa é que a Anvisa possa aprovar a Coronavac, que se mostrou uma vacina eficaz e segura, aliás, uma das melhores do mundo para crianças, e a nossa expectativa é que a Anvisa possa rapidamente aprovar a Coronavac.
Vamos ficar daqui também na torcida. Secretário, eu vi o senhor feliz durante o final de semana com essa liberação da vacina para o público infantil. Infelizmente, no sábado, não refletiu assim essa adesão dos pais. Acho que vocês da secretaria esperavam muito mais. Público ali presente, crianças se vacinando. Como é que foi essa realidade hoje e como é que está a expectativa de vocês? Não, está baixa, nós ainda temos vacina, nós recebemos cerca de 12.700 vacinas, achamos, inclusive, que Salvador deveria ter recebido mais vacinas. Na nossa opinião, o critério não foi justo. Foi o critério, inclusive, que eu e o próprio governador Rui Costa lutamos contra, que é esse critério de grupos prioritários. Eu acho que o critério de distribuição da vacina justo é o critério pela população, então pela faixa populacional, e isso não ocorreu. Se descontou as vacinas dos indígenas e depois se fez uma distribuição. Na nossa visão, é um erro e, assim, dicotômico em relação à posição do próprio governador, que é contra essas coisas de grupos prioritários. Nós lutamos muito, eu e o governador e o próprio prefeito da época, ACM Neto, e nós conseguimos mudar o critério e que a Bahia fosse restituído. Então, na nossa visão, o critério que deveria estar sendo adotado é o critério de vacinação por idade e o critério que deveria de distribuição deveria ser por número de habitantes. E aí, se eu tenho quilombolas, eu vou vacinar os quilombolas com essa vacina, como é o caso de Salvador. Se eu tenho indígenas, eu vou vacinar com essa cota que eu recebi, mas a cota justa é a por população. Por que eu penso dessa forma? Porque o que nós estamos buscando é a imunidade coletiva. Então, você está, na verdade, priorizando outras cidades, tratando a cidade de maneira diversa. Porque você vai acabar tendo a cidade que tem mais indígena, vai ter mais vacinação agora. E isso fica, na minha visão, injusto para o Salvador. Verdade, acaba privilegiando algumas localidades. Agora, secretário, outra questão polêmica que as pessoas ficam se perguntando, porque aí tem a Ômicron, tem vários tipos de gripe, tem um monte de gente procurando fazer teste. E aí, duas questões. Primeiro, como é que está o estoque mesmo, né, com relação ao desabastecimento de testes, se isso é fake news ou é verdade, como é que está esse estoque. E outra coisa, estamos vivendo uma nova onda ou não? Veja, nós temos um estoque de vacina bom. Eu faço justiça com o Ministério da Saúde, começou com alguns problemas, mas hoje ele conseguiu regularizar a entrega de vacina. Nós temos recebido as vacinas com muita rapidez. Não, vacinas ok, mas e teste? Teste contra a Covid? Porque está todo mundo querendo COVID testar. Também, né? A gente tem recebido muito. Eu quero agradecer aqui a CESAB, se eu faço uma contestação em relação ao critério utilizado. Eu quero fazer um agradecimento. Só agora a gente recebeu 50 mil testes de antígeno da CESAB. Além disso, Salvador é a primeira capital do Brasil e a primeira cidade do Brasil que está usando um teste experimental. Nós compramos cerca de 10 mil testes, estão nas UPAs, e ele diagnostica de imediato se a pessoa está com influenza, ou seja, gripe ou Covid, facilitando o trabalho dos médicos. Eu sempre disse que eu sou um facilitador, não me coloco na posição de secretário, mas um facilitador do trabalho dos profissionais de saúde, que são os nossos heróis de verdade, e a quem devemos render todas as homenagens. Muito bem, secretário, a gente quer agradecer sua disponibilidade, né, por ter participado aqui ao vivo no nosso Alba Notícias, mas para encerrar, queria assim a sua recomendação para esses pais com relação à documentação, cuidados e tranquilização mesmo, né, para quem ainda fica inseguro de levar os filhos para vacinação. Olha, a vacina é perfeitamente segura, está sendo utilizada em várias partes do mundo. Como eu disse, nós temos que temer a doença e não a vacina. As vacinas que estão sendo feitas, todas têm aprovação da Anvisa. Nós temos 5 atitudes que podem mudar a nossa realidade. Nós temos um cenário de extrema dificuldade, que é um cenário onde a pandemia não foi embora, e um cenário de quase 2 anos de pandemia, ou seja, um endurecimento econômico para muitas famílias passando fome pelo Brasil, o mapa da fome aumentando. Então, a gente tem que salvar as pessoas do coronavírus, mas não pode matar de fome. Então, eu queria fazer um apelo aqui, até emocionado, para que as pessoas nos ajudem a não precisar fechar nada. Isso, com atitude simples, você nos ajuda. Vacinar contra a Covid, vacinar contra a gripe, utilizar máscara, quem está gripado, inclusive, dentro de casa, e quem está com a Covid, inclusive, dentro de casa. A gente conhece, Michele, a realidade social da Bahia, de Salvador, da região metropolitana, que às vezes em um cômodo moram 10, 12 pessoas. Então, se uma pessoa se contaminar, pode contaminar o resto. Então,
aquelas pessoas que moram em residências pequenas, com muita gente, devem utilizar máscaras dentro de casa. Quem mora em residência grande também, utilizar máscara, higienizar as mãos. Eu acho que esse é o maior gesto de amor que nós podemos fazer agora. Essas são as ações que salvam vidas. Com toda certeza. Michele Gramacho, nossa diretora, está aqui acompanhando, está agradecendo também sua disponibilidade. Eu, Milena Barreto, também já aproveito para lhe perguntar de novo. Estamos na nova onda ou não? Olha, eu diria a você que nós entramos em uma nova onda de Covid, com menos gravidade. A gente está vendo muita gente positivando, mas se cuidando em casa. Porém, eu quero chamar a atenção do que um epidemiologista disse esse fim de semana, e eu estou de pleno acordo. Eu adoro matemática. 1% de 100 é 1. 1% de 1.000 são 10. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Apesar da Omicron ter uma taxa de letalidade, e a taxa é um percentual menor, se nós tivermos o volume de contaminados que os epidemiologistas preveem para final de janeiro, meados de fevereiro, nós vamos ter um número bruto de mortes muito alto. Porque... se você, como eu disse, 1% de 100 a probabilidade, né, secretário? Já que você gosta de matemática, a probabilidade aumenta. Isso, você vai pegar a taxa e multiplicar. Então, os epidemiologistas acham que a gente pode chegar a metade da população do Brasil contaminada. Então, você imagina que é 1,5 milhão de soteropolitanos contaminados. A gente tem tempo de evitar e todos nós podemos fazer a nossa parte. Muito bem, muito obrigada, secretário, pelos esclarecimentos e pela presença aqui no nosso Alba Notícias. Eu que agradeço e sempre à disposição. E 30 de março eu estou de volta. Exatamente. Nós aqui na Casa Legislativa já ia lhe perguntar isso. Muito bem, muito obrigada. Bom trabalho para vocês. E vocês que estão em casa, a gente se despede com essa notícia e com esse alerta, tá? Importantíssima a vacinação, todos os públicos. Então, se você ainda não foi tomar a terceira dose, sim, já estamos na terceira dose, é hora de correr, verificar lá o local, tudo direitinho, levar sua documentação e se vacinar. E as crianças também, fica esse alerta para os pais. O secretário bem disse aqui, falou de matemática, falou de probabilidade, falou de chances de contaminação e a melhor medida para a gente conter esses números é, de fato, se vacinar e continuar com toda a proteção. Uso de máscara, higienização de mãos e evitar aglomeração. A gente fica por aqui, pessoal. Você pode rever as matérias e acompanhar toda a nossa programação através das redes sociais da TV Alba, o nosso canal no YouTube, as páginas no Instagram e Facebook. Estamos também no site oficial da Assembleia, al.ba.gov.br. Para rever o nosso jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 da manhã. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Um excelente começo de semana para você. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.